Olá, galera, tudo bom com vocês? Vocês passaram bem a semana? Espero que sim. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Mas antes, nós vamos relembrar o que estudamos com a tia Roberta na semana passada, tá bom? Vamos lá. Quem lembra do que a tia Roberta falou na semana passada? A parábola. Quem lembra qual foi a parábola? Vamos pensar um pouco? Muito bem. Quem lembrou que a parábola passada, o estudo da parábola passada foi sobre a grande ceia, falou certo. Essa parábola, ela falou de um homem que preparou um grande banquete para certas pessoas, mas elas não deram importância ao convite desse senhor. Então, esse senhor, tomado de muita raiva, disse para o servo: chama todos os coxos, cegos, moradores de rua e quem mais ele encontrasse às portas da cidade, para que o banquete, para que viesse para o banquete. E nessa parábola, Jesus quis dizer que quem não aceitou o convite para o banquete, esse banquete era comparado ao reino dos céus. Então, aqueles que não aceitaram o convite não entrarão no reino dos céus. E aceitar o convite é como aceitar a salvação, que é ir para o céu. Salvação de Cristo Jesus, né? Se nós não aceitamos o convite de aceitar Jesus como nosso Salvador, nós não vamos participar do grande banquete que é no céu. Ok? Agora vamos à lição de hoje. Foi uma passada rápida do que foi estudado na lição passada. Então agora nós vamos estudar a lição de hoje. Então vamos lá? A lição de hoje vai falar sobre plantando a semente. É a parábola de Jesus que ele contou sobre plantando a semente, sobre um semeador, né? Então, vamos lá. Vamos começar hoje falando sobre plantando a semente, ok? Mas antes, o nosso versículo de hoje, ok? Está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. 1 João, capítulo 4, versículo 9. Vamos lá, a gente já falou do versículo, já vimos qual é o versículo da lição de hoje, então vamos lá. Quem já plantou alguma árvore? Quem já teve essa experiência de plantar uma árvore? Ou qualquer outro tipo de planta? Hoje, a nossa parábola vai falar de um homem que gostava de plantar árvores. Ele plantava essas árvores com sementes. Vamos ver aonde está na Bíblia esse homem. Ele está lá em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Vamos lá, vamos abrir a Bíblia e vamos ver. Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. Acompanha comigo. A parábola do semeador. Voltou-se Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol,
a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito da parábola. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou: não entendeis esta palavra? E como compreendeis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e quando a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Então, Jesus estava aqui falando desse semeador. Esse semeador é comparado a quem? Quem é que sabe me dizer? É comparado a Jesus, que estava pregando a palavra, que estava falando do amor de Deus para todas as pessoas daquela época, né? O que será que é essa semente que Jesus falou? O que será que é essa semente? Quem disse que a semente é a palavra de Deus, acertou. Isso mesmo. Mas por que na parábola a semente caiu em 4 solos? Vocês prestaram atenção? Que caíram em 4 solos? Vamos já saber que solos são esses. Vamos relembrar quem prestou atenção. Vamos só relembrar que 4 solos são esses. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Né? Bem, nós já sabemos que as parábolas que Jesus contava eram todas para ensinar algo, não é? Essa não poderia ser diferente. Então, esses 4 tipos de solos se referem a 4 tipos de pessoas que escutavam a palavra de Deus e reagem a ela. Como elas escutaram a palavra de Deus e reagem a ela? Como hoje em dia, às vezes a gente prega a palavra de Deus para as pessoas e elas reagem cada uma de um jeito, né? Jesus mostra o que cada tipo de pessoa faz com a palavra que é semeada na sua vida. Sendo assim, nós temos 4 tipos de pessoas, 4 tipos de solos. E nós vamos conhecer um pouquinho cada um, segundo a explicação da parábola de Jesus, ok?